Vamos agora falar de uma maneira geral sobre processos mediante os quais nós podemos gerar fótons. Podemos gerar fótons. Na verdade, estamos falando aqui de fontes de luz, mas eu quero sempre ressaltar esse papel dos fótons, né? Muito bem, e depois, ao término da aula, nós vamos falar sobre fontes térmicas, né? Ou seja, como é que a gente gera luz nas estrelas, por exemplo. Na verdade, se trata de um processo de explicar como um corpo aquecido emite radiação e algumas características do espectro da radiação. É disso que se trata, mesmo porque agora eu estou falando de física moderna. Isso mesmo. Por quê? A teoria quântica nasceu em 1900 para explicar por que o Sol produz luz abundante e com um determinado espectro. Muito bem, vamos começar falando de fontes primárias e secundárias. Ora, as fontes primárias são as fontes de luz de verdade, geram luz, como uma lâmpada, o sol. As fontes secundárias, a gente tem a impressão que elas produzem luz, mas não produzem, não, só refletem a luz, né? Por exemplo, a Lua, né? A Lua só reflete a luz solar, né? Claro que a gente pensa que ela está emitindo luz, mas não é. Uma maçã, um objeto qualquer, só reflete a luz, né? Essa que nós observamos, né? Então, a questão é, quais são os processos que nos levam à produção de radiação eletromagnética, né? Na física clássica, a teoria é a seguinte, é que se você tem cargas em movimento, como aqui duas de cargas positiva e negativa, a radiação de um dipolo, elas produzem campos, e esses campos, quando bem longe da fonte, eles são, então, chamados de ondas eletromagnéticas, né? São os campos de radiação, aqueles que variam com 1/R, né? A distâncias grandes, né? Muito bem, então essa é a teoria clássica, né? A gente não vai discutir muito a teoria clássica, né? Veja-se que a produção de radiação, ela se dá sempre que uma partícula é acelerada, como eu disse, como eu expliquei antes, né? Um dipolo, né? Quando eles estão acelerados, oscilando, na verdade, né? Mas, por exemplo, elétrons girando numa órbita circular emite radiação, sim. Ela é tão útil que tem um grande laboratório, né? O Laboratório Nacional de Luz-Síncrotron, em Campinas, que produz esse tipo de radiação e faz uso dessa radiação na pesquisa científica. Mas é radiação produzida por elétrons em movimento circular, né? Ou o mais próximo disso possível, né? Então, é para demonstrar esse ponto, né, de que radiação é gerada, do ponto de vista da física clássica, por meio de movimentos acelerados, né? Muito bem. Agora, nós adotamos uma outra definição aqui, né? É que a radiação eletromagnética, ela se origina a partir, né, da produção de fótons, né, em grande quantidade. É a mesma coisa no que diz respeito aos fótons que compõem a luz. De qualquer maneira, é isso, uma fonte qualquer, ela, na verdade, emite fótons em grande quantidade, num bom número de casos, em outros não, né? Muito bem, mas veja só, no caso dos átomos, o processo se chama emissão espontânea. Eu tenho aqui um elétron
num determinado nível de energia e ele pode fazer uma transição para um nível de energia mais baixo. É um processo, então, que nós estamos chamando de emissão espontânea. Existe uma teoria onde esse decaimento ocorre de acordo com uma função exponencial, mas não é o objetivo disso, né? Ou seja, quanto tempo um elétron fica num determinado estágio. No estado fundamental, não. No estado fundamental, ele não tem mais para onde descer a energia dele, porque essa é a mínima possível, né? Muito bem. Então, veja bem, depois de algum tempo, que dá para se calcular, mas não é o caso aqui, ele pula ou salta desse nível para esse nível aqui. Ao fazer essa transição, ele emite um fóton. O que mais? Não tem, eu já disse isso, né? A interação entre elétrons ela está sempre mediada pelo fóton. É fóton, né? Emite um fóton com uma frequência que tal que Hν é igual à diferença desses dois níveis de energia, né? Muito bem, então, por exemplo, um átomo de hidrogênio, o elétron faz uma transição e esse fóton carrega a diferença de energia, né? É claro que eu posso ter também luz, sim, estou falando de radiação eletromagnética, mas luz também. Aqui eu tenho o espectro luminoso, né, do átomo de hidrogênio, essas linhas espectrais, né, com as energias dos fótons, né, entre 1,6 e 3,1 eletronvolts, né, de forma que essa é a situação. Ou seja, átomos, né, geram fótons, é isso, que vão compor a luz. No caso do átomo de hidrogênio, as energias são dadas por essa expressão, menos 13,6 eletronvolts dividido por n ao quadrado, onde n é o número inteiro, né? Estamos falando aqui das camadas, né? N igual a 1 é a primeira camada, a segunda camada e assim por diante. O fato é que os fótons têm energia que são dados pelas diferenças de energia, né, de cada nível desses aqui. Portanto, essa é a expressão geral. E como se sabe, né, você pode escrever o comprimento de onda, o inverso de lambda, em termos de uma constante conhecida como constante de Heisenberg, seguindo essa fórmula, de forma que se eu tiver a transição para o estado fundamental, os comprimentos de onda são dados por RY vezes 1, né? Menos 1 sobre M2, M igual a 2, 3, 4 e assim por diante, né? O fato é que isso aqui, então, nos leva às várias séries, né, de Balmer, Paschen, Lyman e assim por diante, né? Muito bem. Agora, nós temos também dois outros processos que a gente gostaria de depois mostrar um vídeo. Mas, de qualquer maneira, eu estou falando aqui de luminescência, né? De forma que quando uma substância, sobre ela incide radiação de energia ou de frequência grande, né, pode acontecer, né, dela, vou agora apresentar aqui algumas expressões, né, pode acontecer de, ao absorver essa energia, o elétron ir para nível de energia mais alto e depois voltar. Ao voltar, ele emite radiação. Veja que a luminescência é baseada na ideia de que a substância agora ela está recebendo radiação eletromagnética, ganhando energia cada átomo, né? Mas ao voltar para o seu estado fundamental, né, nós vamos aqui depois mostrar algumas expressões. Seres humanos, seres vivos, né, produzem luz, né? É o fenômeno da bioluminescência, né? Então, a questão é que processos físicos, né, levam à produção de fótons, né? Aqui eu tenho algumas fontes térmicas, como, por exemplo, a lâmpada. Aqui nós estamos falando da transformação de energia elétrica em calor, né? Lâmpadas incandescentes, por exemplo, né? No caso da fluorescência, temos essa figura aqui do lado direito, né? Ele absorve, né,
radiação com uma frequência, né, de Ni-E, e esse E aqui de excitação, né? E aí os elétrons, ou um elétron, vai para o nível de energia acima. Em algum momento, ele volta, né? Ele devolve parte da energia que ele recebeu, né? É claro que para ser luz, né, essa radiação aqui deve ser uma radiação do tipo radiação violeta, é o que a gente vai ver depois no vídeo, né? A fluorescência é um exemplo disso. Aqui nós temos alguns minerais, né, sujeitos ou submetidos à luz ultravioleta. Olha só como eles mudam de cor, né? De forma que temos lâmpadas fluorescentes cuja base é pintar, né, aqui a superfície com uma substância fluorescente, né? Muito bem, alguns exemplos de fosforescência, né? E vamos depois, no final, assistir um vídeo sobre esses dois fenômenos, né? Combustão, sim, quando a gente queima alguma coisa, você produz realmente luz. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que isso aqui nunca é indicado nos livros textos, né? Ou seja, a queima do metano. O que acontece é que eles produzem fótons, é isso. E esses fótons, eles realmente estão no intervalo, né, do espectro eletromagnético associado à luz, naquele intervalo pequenininho lá, de 1,6 eletronvolts, a energia deles, até 3,2 eletronvolts, né? Mas muitas vezes isso é indicado apenas assim e depois diz que produz energia na forma de calor e ou luz. Mas para mim não há a menor diferença, né? Porque para mim calor, né, e luz são compostos, né, por fótons, né? Muito bem. Fontes térmicas agora. E agora vem a parte formal mais difícil, né? E essa a gente vai cobrar um pouco, né, dos alunos, né? É o seguinte, a gente sabe que no interior das estrelas ocorrem processos, né, de fusão nuclear. Temos aqui átomos, né, ou núcleos leves, né, que depois vão dar lugar a núcleos mais pesados. Então, o Sol está queimando ainda muito hidrogênio, produzindo hélio, depois queima o hélio e assim por diante. Esse é o combustível das estrelas, na realidade, mas isso ocorre porque no interior das estrelas a temperatura é extremamente quente, né? De forma que o que a gente quer entender agora é a questão da luz proveniente das estrelas. Mas eu quero dizer o seguinte, ao estudar isso, porque a gente sabe que tem algumas estrelas, né, que são mais azuladas, algumas mais avermelhadas, ou o Sol mais amareladas e, quem sabe, brancas, né? O fato é que isso tem a ver com o espectro da radiação no sentido de análise da intensidade da radiação como função da frequência, né? E é isso que a gente vai analisar agora, né? Muito bem, então, foi nesse ponto, aliás, eu queria dizer que o que a gente vai dizer aqui agora, o que a gente vai dizer se aplica a qualquer corpo aquecido. Isso mesmo, você mesmo. Você emite, estando a uma temperatura de 210 graus Kelvin, você emite radiação, né? Sim, você não vê, claro, porque a frequência dominante ela está, na verdade, ali mais próximo do infravermelho, da radiação infravermelha. Mas todos os objetos aquecidos emitem radiação eletromagnética com essas características que eu vou explicar agora, né? As estrelas também.
Aqui, então, começou a teoria quântica, onde Planck propôs que as energias dos objetos, né, o que se chamava naquela época de osciladores, né, no interior de um corpo aquecido, só podia assumir esses valores aqui. Né? Aqui começou a teoria quântica. Né? Então, eu estou chamando a atenção para o fato de que qualquer objeto aquecido emite radiação. Né? E nós podemos considerar no interior do objeto uma densidade de energia associada à radiação, sim, associada à radiação, e essa energia depende da temperatura. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que para a gente interessa é a intensidade da radiação que emana de um corpo aquecido. E essa intensidade ela é dada pelo produto da velocidade da luz dividido por 4π vezes essa função aqui, U de T. Né? Muito bem. Ora, por outro lado, a gente acabou aprendendo outras coisas sobre a radiação. Né? A primeira delas é que a intensidade da radiação depende ou da frequência, ou como está aqui, do comprimento de onda. Né? Depende dessa forma, que daqui a pouco eu vou apresentar a forma dessa função aqui. Mas isso era conhecido experimentalmente, na realidade. Né? De forma que, veja, a contribuição para os comprimentos de onda mais longos, né, é pequena. Existe, por outro lado, um comprimento de onda para o qual a intensidade da radiação é máxima. Vamos sempre olhar, né, para esse comprimento de onda ou para a frequência. De acordo com uma lei conhecida como lei de Wien, esta frequência máxima, a frequência para a qual a intensidade da radiação eletromagnética é máxima, nessa temperatura seria essa, nessa temperatura essa, nessa temperatura essa. Esta frequência associada ao máximo da intensidade depende linearmente com a temperatura. Lei de Wien. Mais ainda, uma coisa que se sabe é que a integral sobre todos os comprimentos de onda, que é a área sobre esta curva aqui, ela me dá a intensidade total da radiação, e essa intensidade se sabia, né, que é dado por uma expressão U igual a sigma, a constante de Stefan Boltzmann, vezes T à quarta potência. Esse é o problema, esses são os problemas que a gente gostaria de explicar. Bom, como é que a gente deduz, ou como é que a gente calcula isso? Né? Essa densidade du, né, o elemento infinitesimal dessa densidade, ela é dada por dois termos. Du é igual a dni, claro, porque eu estou considerando no intervalo de frequências dni. Né? Então, du igual a dni vezes n de ni. N de ni é uma contagem do número de estados, né, para uma dada frequência. Vou explicar isso depois, mas eu vou dar o resultado. Vezes a energia média. Agora vamos ver como é que se calcula essa energia média. Né? Muito bem. De forma que a energia média é tal que se eu conhecer a probabilidade para que ocorra um determinado valor da energia, então a energia média é igual a probabilidade, né, vezes Z, somando sobre todas as energias. Claro, somando sobre todas as energias. Porque isso aqui é energia média. É média nesse sentido, de uma distribuição de probabilidades. Né? Se eu souber a distribuição de probabilidades, eu calculo a média da energia. Né? Então, existe uma teoria clássica, né, que coloca, então, essas ondas eletromagnéticas numa caixa, tem que satisfazer essas condições de contorno. Isso, então, me leva a... É como no caso da corda, é um caso igualzinho da corda ou do tambor, né, retangular, né, é que só algumas frequências são permitidas. Né? Na verdade, só alguns comprimentos de onda são permitidos no interior daquela caixa. É isso, né? Porque estamos numa caixa. Né? Ora,
Agora, nós temos um outro problema, é que para cada frequência, a gente precisa saber, né, como contar o número de estados, né? Para cada valor dessa frequência, eu posso ter números diferentes, N1, N2, N3 e 4, para cada frequência, né? E agora tem um probleminha matemático, mas isso o pessoal sabia resolver antes, né, de Planck, né? Sabia como resolver, e o resultado está aqui, né? N de Ni é igual a 8π vezes Ni2 dividido por C3. Né? Não dou a demonstração, mas isso está na apostila. Né? Está aqui. Né? Isso o pessoal sabia calcular. O problema é como calcular a energia média. Né? Agora, como é que se calcula a energia média? Bom, em primeiro lugar, tem a maneira clássica, né, de calcular a energia média de um oscilador e assim por diante. O fato é que, quando se calculava essa energia média, no caso de osciladores, você era levado a essa expressão aqui. Energia média, como função da temperatura, é igual a vezes kT. Mas isso está errado. Né? Então, a teoria clássica era um desastre. Olha só essa expressão aqui. Né? Veja, eu tenho aqui, né, um espectro que vai como Ni ao quadrado, na realidade. Cresce com Ni. A teoria clássica não dava conta de resolver esse problema. O fato é que o que Planck estava propondo é o seguinte: naquela caixa, essa é a interpretação dos dias de hoje. Planck não disse isso no trabalho famoso dele. Ele só propôs esta expressão aqui. Né? Ou seja, no interior daquela caixa, nós temos fótons tais que, para uma certa frequência Ni, aquele fóton tem uma energia Hν. Mas o número de fótons é igual a 1, 2, 3, 4. Eu posso ter 1000 fótons com energia Hν. É isso que ele estava dizendo. Ora, agora, qual é a probabilidade de encontrarmos, né, essa energia? Essa probabilidade, né, isso é uma coisa que se sabia, essa probabilidade é igual a E elevado a menos energia dividido por kT. É isso. A probabilidade dividido por uma constante, né, ou uma função que depende da temperatura, né, que é a função de partição, na verdade, numa linguagem científica, de forma que E elevado a menos E sobre kT dividido por Z me dá a probabilidade. Né? Muito bem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular essa energia média. Essa energia média, então, era igual agora a soma, não integral, porque o espectro é discreto. Soma de N igual a 0 dividido por Z de T. Né? Agora, eu estou calculando a média. Veja que soma de N igual a 0 até infinito de N vezes a probabilidade de você encontrar uma energia EN. É isso. Né? Muito bem, então eu tenho que fazer essa soma. Agora, Z de T é fácil calcular, porque a soma das probabilidades é igual a 1. Consequentemente, Z de T é dado por essa expressão. Bom, o fato é que, feitas as contas, isso está também na apostila, obtém-se esse valor para a energia média, né, associada a um valor da frequência, porque para aquela frequência você tem um certo número de fótons que pode variar de 0 a 1 até infinito. Né? O fato é que eu tenho, portanto, esta expressão para a energia média. E olha só, a expressão, né, que acabamos obtendo é esta aqui. Planck ganhou o prêmio Nobel por isso. Né? Ele não sabia ainda quem era essa constante, não, claro, mas ele sabia como determinar essa constante. Né? Bom, aí ele reproduz aquelas curvas que nós explicamos antes. Né? O gráfico dessa curva, em função da temperatura, função da temperatura, né? Ele se desloca com a temperatura. Né? O fato é que agora eu posso fazer um outro exercício, que é o de determinar, né, a frequência associada ao máximo da intensidade. Eu derivo U com respeito a Ni. Não é fácil, você tem que
na verdade, resolver uma equaçãozinha para você determinar essa frequência mínima e se obtém aqui exatamente a lei de Wien. Então, esse K aqui já pode ser calculado, né? Ele pode... Bom, K é a constante de Boltzmann, então o H aqui já pode ser calculado a partir da lei de Wien, né? Então, ele se pode calcular a partir daqui. Ou seja, para uma determinada temperatura, nós temos uma frequência, e essa frequência associada ao máximo, ela varia linearmente com a temperatura. À medida que eu aumento a temperatura, veja, vai se tornar uma frequência, aqui no comprimento de onda, que é o inverso, né? O comprimento de onda menor, né? Aqui o comprimento de onda aumenta, né? Muito bem. O fato é que, para se obter agora energia, a lei de Stefan-Boltzmann, eu integro essa função, obtenho essa constante de Stefan-Boltzmann em termos, agora, da constante, né, introduzida por Planck, que é o H, né, a constante fundamental da teoria quântica. O fato é que ele foi muito bem sucedido e, claro, ganhou o prêmio Nobel por isso. Então, vamos agora assistir os vídeos que eu havia prometido sobre fosforescência e fluorescência. Para este experimento usaremos uma lâmpada do tipo luz negra, pedaços de papel marrom e papel sulfite, uma caneta do tipo marca-texto, notas de R$2, lasers com luz verde e luz violeta, uma placa feita com material fosforescente e um número 2 feito com material fosforescente. A lâmpada de vapor de mercúrio, conhecida como lâmpada de luz negra, emite luz na faixa do violeta e também radiação ultravioleta de frequência mais baixa, também conhecida como UVA. Como a radiação ultravioleta é invisível aos nossos olhos, quando ligamos a lâmpada, vemos apenas uma luz violeta fraca. A incidência desta luz sobre o pedaço de papel marrom praticamente não provoca nenhum efeito, pois a radiação ultravioleta é absorvida pelo papel e transformada em calor. Usando uma caneta do tipo marca-texto, escreveremos sobre este papel. Com a luz ambiente, quase não enxergamos o que está escrito nele. Mas, quando apagamos a luz ambiente e iluminamos o papel com a lâmpada de luz negra, a parte escrita com a caneta marca-texto se ilumina. Isso acontece pois a tinta desse tipo de caneta possui uma substância fluorescente, que absorve a radiação ultravioleta e logo após emite luz visível, que causa o brilho intenso. Também podemos observar que o pedaço de papel sulfite que está ao lado contém substâncias fluorescentes que o torna mais branco, ao contrário do papel marrom. A radiação ultravioleta também pode ser usada para detectar falsificações grosseiras, por exemplo, nas notas impressas em papel sulfite. Se iluminarmos duas notas de R$2, uma falsa e uma real, com luz ambiente, praticamente não veremos diferença entre elas. Porém, se ligarmos a luz negra, como a nota verdadeira é feita com papel moeda, que não é fluorescente, fica evidente a diferença entre as duas notas. A nota falsa, por ser fluorescente, absorve a radiação ultravioleta e emite luz visível, ao contrário da nota verdadeira, que apenas absorve a radiação, não emitindo luz. Podemos ainda fazer testes com adesivos e enfeites feitos com materiais fosforescentes. Estes materiais também absorvem a radiação ultravioleta e emitem luz visível. Porém, mesmo após desligarmos a radiação ultravioleta, eles ficam emitindo luz. No caso deste número 2, mesmo desligando a luz negra, ele continua emitindo luz durante um curto intervalo de tempo. Agora vamos usar outro material fosforescente, que emite luz por mais tempo após o desligamento da radiação ultravioleta. A fluorescência ou a fosforescência só ocorre quando a radiação incidente tem energia suficiente para excitar os átomos do material. A luz visível não provoca excitação nos átomos, pois não tem energia suficiente para isso. Por isso, quando incidimos a luz verde do laser, apesar dela ser muito intensa, não provoca nenhuma reação na placa.
Mas, quando incidimos a radiação ultravioleta desse outro laser, podemos até escrever na placa. A radiação deste laser tem energia suficiente para provocar a fosforescência. Após a excitação dos átomos pela energia dos fótons, a desexcitação ocorre de forma lenta e a placa fica iluminada durante vários minutos, mesmo depois de cessar a radiação ultravioleta do laser.